Trabalhei muitos anos na área de marketing, em grandes empresas multinacionais, de telecomunicações. Teve um momento que eu decidi, larguei tudo, falei, cara, eu não aguento mais trabalhar em escritório, não aguento mais trabalhar em CLT. Comecei a desenvolver um trabalho como fotógrafa. Fiquei 1 ano fazendo fotografia, fiz casamento, fiz ensaios, enfim, é um hobby que virou uma profissão na época. Isso foi em 2016. 2017, decidi morar fora do país. Fui morar na Irlanda. Fui pra ficar 8 meses e acabei ficando 2 anos. Aí lá na Irlanda, em 2018, eu conheci... Na verdade, eu já conheci o Bitcoin, já tinha escutado falar, mas era aquela moedinha de jogo, sabe? Aquela moedinha virtual, né? Que a gente não tem muito conhecimento. E aí, em 2018, eu estava fazendo uma viagem lá em Londres. Um gringo sacou um cartão assim e pagou o hostel com Bitcoin. Que ele falou que ele tava pagando com Bitcoin. Aí eu falei, mas como assim ele tá pagando com Bitcoin? Aquela moedinha de jogo digital, né? Que ele tá conseguindo pagar a hospedagem. Eu achei aquilo incrível. Isso em 2018? 2018. Caramba. Voltei em 2019, aqui pro Brasil. Voltei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu falei, caramba, eu preciso agora entender o que é aquele negócio lá de Bitcoin, né? Eu preciso investir meu dinheiro. Voltei com uma grana. E a partir daí eu comecei a estudar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Em 2019 eu fiz uma cirurgia na coluna também. História triste. Passei por umas situações bem difíceis nessa época. E aí foi que eu me deparei e falei, caramba, vendi meu carro, larguei meu emprego. É uma vida totalmente diferente, né? Depois que a gente vive 2 anos fora, quando a gente volta pro país novamente, é muito louco, assim. Você mudou muito, mas as pessoas, as coisas aqui continuam a mesma coisa, sabe? Nós passamos por isso. É muito ruim, é um vazio. Esse aqui morou no Paraguai, Argentina, Argentina, 7 anos, Paraguai, 3 anos. 10 anos fora Caramba. do país. Estados Unidos, 5 anos, 2 anos na Guiana Inglesa, mais uns meses em Trinidad e Trinidad e Tobago. Tobago e Barbados. Que legal, cara, que lugares diferentes. Sim. Bom, então você deve Entendemos, saber a gente muito entende. A bem. gente te Nós entende muito bem. entendemos. Nossa, Nós que entendemos bom. muito bem o que você está falando. É um vazio, assim, que é realmente só quem viveu sabe explicar. E aí, nessa situação, eu falei, cara, eu vou começar a estudar sobre isso, porque foi como a Elo falou. A partir do momento que a gente consegue entender os fundamentos do Bitcoin, é muito difícil a gente desver, né? Se a pessoa realmente entendeu, é muito difícil ela não usar aquilo como a seu favor. Nesse meio tempo, veio pandemia, né? Aí eu abri uma loja de semijoias. Uau! Acho que, pois é. Eu sempre tive essa veia meio empreendedora. Eu falei, cara, eu vou começar, né, vender alguma coisa aqui pela internet, focado pras mulheres. E aí teve esse insight de abrir essa loja. Nisso, eu estudando criptomoedas, Bitcoin. Até então, em 2019, a gente só tinha Bitcoin, criptomoedas. Ainda pouco se falava de NFT. Tinha poucos assuntos como hoje a gente tem. Então, assim, a minha preocupação maior era estudar criptomoedas, sobre esse universo e como investir, ganhar dinheiro e tal. Obviamente que a gente quer ganhar dinheiro, né? A ganância, Claro. óbvio, né? Eu falei, cara, o cara tá pagando o hostel com Bitcoin, eu também quero pagar o hostel com Bitcoin, eu também quero ganhar dinheiro em cima disso. Naturalmente, conforme eu fui aprendendo sobre os fundamentos do Bitcoin, eu queria compartilhar o que eu tava aprendendo na internet. Ensinar os meus amigos, ensinar os meus parentes, quem me seguia, o que eu tava aprendendo. Eu falava, cara, é muito louco isso, Até como porque assim? num primeiro momento a gente fica muito sozinha, né? Porque a gente Total. fica falando uma coisa Parece que as que a gente pessoas tá- ficam assim, o que você tá falando? Você tá trabalhando com coisa legal, Não, Carol? e ainda mais, né? Porque assim, você muda de vida e você começa a falar uma coisa que ninguém sabe, aí todo mundo falava assim, ficou louco. Ficou. É verdade. Não, isso é clássico, que é, Carol, larga disso, você tá trabalhando com pirâmide, com coisa ilícita. É isso mesmo. Com coisa legal, né? Eu fui compartilhando, né, os conteúdos na internet pra mostrar o que eu tava aprendendo. E também pra me ensinar mais, sabe? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Aí que foi surgindo, né, aos poucos a Carol Invest. Foi algo muito natural, muito orgânico, porque foi exatamente isso. Eu fui compartilhando o que eu estava aprendendo. Eu falei, caramba, peraí, tô compartilhando um conhecimento aqui muito rico e que precisa ter mais pessoas falando sobre isso, mulheres falando sobre cripto, mulheres falando sobre dinheiro, trazer essa frente também é importante. E aí foi que eu falei, não, vou me dedicar realmente pra isso, né? Cancelei a loja, deixei lá em stand-by, ainda tá lá, paradinha. E aí foi que levei isso a sério. Comecei a desenvolver meu trabalho no Instagram, na internet, falando sobre criptomoedas. E hoje a gente tem mais coisa pra falar, né? A gente tem o Web3, Claro. temos metaverso, NFT. Que aqui no Instagram dela diz assim, ó. Se você quer aprender conteúdo mamão com açúcar, pra aprender tudo sobre o universo de criptomoeda Web3, vem comigo. Mamão com açúcar. É isso. Quer dizer, Exatamente. Descomplicando, né? porque, tipo assim, a pessoa quer aprender hoje criptomoedas, né? Muitas vezes tem muita pessoa
pessoa complica, isso é coisas muito, assim, complexas. Se a pessoa começa a aprender, pelo menos o básico, assim, coisas assim que ao nosso ouvido dá pra entender, então isso aí começa a ser interessante, né, pras pessoas. Exatamente. Né?